Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o cientista político David Fleischer, professor da Universidade de Brasília. Professor, seja bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Muito obrigado e bom dia para todos os assinantes do Poder 360. Professor, qual a sua avaliação do governo Bolsonaro que está chegando a 14 meses? Bom, nós temos até um livro avaliando o governo, o primeiro ano dele, né? Da ex-jornalista editora da Veja. O livro chama Tormento. Bolsonaro ficou tão irritado com esse livro que ele falou que essa japa tem que voltar para o Japão. Só que acho que ela é a segunda ou terceira geração de brasileiro, né? Então, o governo dele tem alguns altos e baixos, né? Todo mundo dá mais atenção aos baixos, né? Em que nós tivemos uma relação extremamente conflituosa com a imprensa, em geral, e esse para mim é muito negativo, né? E também nós tivemos um ano passado problemas complicados com o Congresso, porque até hoje Bolsonaro não articulou uma coalizão de apoio dentro do Congresso, né? Ele conseguiu aprovar algumas coisas importantes, né? Como a reforma da Previdência, por exemplo, né? Mas a relação dele com o Congresso não tem sido muito boa, né? Outro ponto que eu acho que é negativo é a adesão quase de subserviência ao presidente Trump, de que o Trump é o grande rei do norte, né? Então, isso na política externa de qualquer país, você não pode fazer esse tipo de adulação total de um presidente de um outro país. Você tem que ter relações normais e não esse tipo de relação. Outro problema muito negativo com Bolsonaro são os olavistas. Os três filhos dele são adeptos do guru, do Olavo de Carvalho, e abriu para ele uma grande participação no governo Bolsonaro, com pessoas não muito adequadas para suas posições. O ministro das Relações Exteriores, por exemplo, é um diplomata júnior, né? Faz tempo que não tem um diplomata júnior como ministro. Já teve não diplomatas civis fora do Itamaraty como ministro, mas infelizmente na minha área, que é educação, nós tivemos problemas sérios, né, com os dois olavistas colocados lá, né? Então, as relações com Israel é outro problema muito sério, que Bolsonaro queria seguir o exemplo do Trump e transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, como o Trump já fez, né? Mas aí o Bloco Ruralista, que é um bloco que apoia fortemente o Bolsonaro, chegou e disse: presidente, se você fizer isso, nós vamos perder uns 30 bilhões de exportações para os países árabes. Aí ele ponderou essa sugestão, né, do Bloco Ruralista, e quando chegou em Jerusalém, na sua visita de Estado de Israel, ele optou pela solução australiana. Os australianos não transferiram a embaixada, mas abriram uma representação comercial em Jerusalém, sem diplomatas. Então, Bolsonaro fez essa mesma coisa. Muita gente acha que é o lobby judeu aqui no Brasil que quer isso, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, não é. É o bloco dos evangélicos. Os evangélicos acreditam que Cristo vem de novo para a Terra e Jerusalém vai ser o centro do universo. Então, quem pressiona fortemente para mudar a embaixada para Jerusalém são os evangélicos, que é um bloco que tem uma certa força ou influência sobre o Bolsonaro. O presidente Bolsonaro rejeita o presidencialismo de coalizão, que vigorou durante tanto tempo no Brasil. É a política velha. Pois é, isso é uma coisa boa ou ruim? Eu acho que é ruim, porque apesar disso ter sido a política velha, de tome lá da cá,
em qualquer regime presidencialista, o presidente negocia a aprovação de suas coisas com o Congresso. Na Argentina é assim, no Uruguai é assim, nos Estados Unidos é assim. Os presidencialismos têm essa ligação do poder executivo com o poder legislativo. Então, o Congresso não adaptou a nova política. Então, várias vezes, Bolsonaro teve que regredir e usar a velha política de distribuir carguinhos e distribuir emendas para certos deputados e senadores. Então, ele já se curvou à política velha várias vezes, mas ele não tem uma boa articulação política. Teve uma entrevista muito longa com a Michelle Tebet, que é senadora de Mato Grosso, e ela falou claramente que ele não tem uma articulação com o Congresso. Isso prejudica muito o governo dele. Se Alcolumbre não consegue a reeleição, talvez ela venha a ser a próxima presidente do Senado, não sei. A Simone Tebet. Talvez. Ela tentou no ano passado, mas não deu, né? Ela ajudou a afastar o Renan Calheiros. Isso foi o feito dela, né? Mas o problema é que quando você tem um presidente e o legislativo tem bastante poder, a articulação dos três poderes dentro do sistema de Montesquieu, os três poderes têm que se articular entre si, né? Nós temos alguns problemas com o Supremo em termos de sua articulação com o Legislativo e com o Executivo, né? Mas o presidente, se ele quer governar adequadamente, ele tem que ter uma relação, uma articulação adequada com o Congresso. Mesmo com essas falhas, com esses problemas, foi aprovada no ano passado a reforma da Previdência. O senhor acredita que será possível aprovar outras reformas nesse ambiente político que existe de relação entre Executivo e Legislativo? Bom, no ano passado nós escutamos a ladainha dos investidores, principalmente estrangeiros, de que a senha para novos investimentos era a reforma da Previdência. Assim, o Brasil ia ser inundado de investimentos. Agora a senha é outra, é a reforma tributária, né? Que é uma reforma extremamente difícil. Nenhum país já fez uma reforma tributária de cabo a rabo, de uma vez. Os países fazem pedacinhos de reforma tributária, mas não uma grande reforma total do sistema tributário do país. Então, o que se está tentando fazer aqui é uma grande reforma que envolve impostos federais, estaduais e municipais, né? E que é muito complicado, porque você está envolvendo governadores, e governadores que têm interesses diversos, diferentes, né? Eu concordo que a reforma tributária é muito importante para o Brasil poder progredir mais, porque nosso sistema tributário é extremamente desigual e, de uma certa maneira, favorece os ricos, né? A reforma administrativa é importante também, mas isso provoca muita resistência do funcionalismo público, embora o governo fale que não vai afetar os atuais funcionários, só os que vão entrar futuramente, após a reforma. Eu acho meio difícil tanto uma reforma como outra, porque nós estamos no ano eleitoral. Então, o recesso branco, o recesso eleitoral vai ser grande, desde o início de julho até o início de novembro. Então, nosso ano legislativo está muito encurtado este ano. Então, qualquer coisa teria que ser aprovada já até o final de junho. Eu acho isso complicado. O senhor mencionou a relação do governo com as universidades. Como o senhor acha que vai ficar isso? Bom, isso faz parte do olavismo. Olavo diz que as universidades são tomadas por uma cultura marxista. Elas são? Sim, esse é o que ele fala sobre nossas universidades públicas, né? Mas é verdade? Não, não é não. É claro que professores universitários, do modo geral, tanto nas públicas também como nas privadas, têm ideias, vamos supor, eu chamarei de progressistas, não de socialistas ou comunistas, né? Progressistas para tentar melhorar as coisas, né? Mas Olavo tem essa birra contra as universidades públicas. É uma pessoa que nunca nem terminou o segundo grau, mas ele se diz filósofo, né? E está num alto exílio em Richmond, Virgínia. Diz que não pode ficar no Brasil, que tem gente que queria matar ele, né? Então, ele está no alto exílio, né?
Tem um livro da filha dele que é desastrosa, em cima do pai, né? Mas isso é sugestão de leitura para o ouvinte. Uhum. Mas a relação com as universidades, do governo com as universidades, o senhor acha que tende a piorar ou não? Qual a sua avaliação? Eu entendo que vai piorar, né? Se não mudar. Está iniciando uma reforma ministerial. O Nix saiu da Casa Civil e foi para a cidadania, né? E o general Braga Neto foi para a Casa Civil. Então o Palácio do Planalto está praticamente todo governado por militares da reserva, né? Fala-se em substituir o ministro da Educação, mas ninguém... Inicialmente falava que o Nix iria para a Educação, mas não foi, né? O Nix é um político, ele não é um ideólogo, né? Às vezes, um político é melhor do que um ideólogo, né? Nós já tivemos experiência aqui no Brasil de ter um ministro da Educação Militar. Se não me engano, eu não sei se foi no Geisel ou no Figueiredo. E esse militar... General Rubem, alguma coisa, né? Exatamente. Rubem Figueiredo. E ele até foi um bom ministro. As universidades gostaram de lidar e articular com ele, né? Então, eu não tenho nenhum preconceito contra o militar. Eu acho que, do modo geral, os militares são imunes à corrupção, do modo geral, né? E que têm boa formação e que são ou podem ser bons administradores, né? Eu não tenho preconceito contra o militar no governo. Mas, em termos dos civis, tem civis e tem civis, né? Mas nossas universidades estão sofrendo com redução de verbas e nós tivemos um novo presidente da CAPES, que lida com as bolsas, né, com as universidades e pesquisadores, que é o que se chama criacionista. Ele não acredita na evolução darwiniana, de que Deus criou o mundo de uma vez, 6 dias. Então, essa nomeação foi muito criticada pelos cientistas. Isso é um órgão que é ligado ao Ministério da Educação, né? Nós temos um ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que já foi astronauta, ele é da FAB, mas é aposentado, né? Então, ele tem tido uma boa gestão na ciência, tecnologia e inovação, né? Por exemplo, né? Sobre as universidades, no modelo anglo-saxão, os alunos pagam para estudar, né? Sim. O senhor acha que isso seria recomendável no Brasil? Bom, isso é uma tradição no Brasil de que a universidade pública é gratuito para os alunos, né? Nas universidades públicas americanas, que são todas estaduais, não tem universidade pública federal, né, nos Estados Unidos, os alunos pagam uma mensalidade muito menor do que numa grande particular como Harvard ou MIT, etc. Mas pagam, né? E o aluno que é residente do estado, ele paga menos do que o aluno que não é residente do estado onde ele está estudando. Há várias propostas de que as universidades federais cobrariam uma mensalidade, mas seria proporcional à renda dos pais. Então, o pai mais rico vai pagar mais e o pai mais pobre, talvez o seu filho estude de graça na Universidade Federal. Isso é uma proposta que está rolando há tempos aqui, no Brasil, né? Seria uma outra fonte de recursos para as universidades. A nossa Universidade de Brasília tem uma certa sorte, porque na fundação de Brasília e da Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília foi dotada de várias propriedades e patrimônio, né? Que ajuda no sustentar a nossa universidade. Por exemplo, nós temos talvez 1.500 apartamentos aqui em Brasília que são alugados. São propriedade da universidade. Então, isso ajuda na renda da nossa universidade, diferente do que a maior parte dos federais que não tem esse patrimônio. Perfeito. Professor, qual a avaliação internacional do governo? Bom,
Isso depende muito do país, né? Por exemplo, a Noruega e a Alemanha patrocinavam todo o Fundo Amazônia e tiveram uma discordância com a administração desse fundo por parte do Brasil, que eles achavam que estava fugindo dos princípios básicos dessa aplicação desse fundo, por exemplo, né? Então, por causa das propostas políticas e atitudes do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente, e principalmente em relação à Amazônia, né? Então, Bolsonaro foi ao G20 lá no Japão no ano passado e jurou de que o meio ambiente seria uma grande política do governo dele. Tanto que ele convenceu o presidente francês, o Macron, e aí a União Europeia tomou uma outra atitude em relação ao Brasil em relação a isso. E o Brasil está para fazer parte de um grande acordo de comércio com a União Europeia entre os dois blocos, Mercosul e União Europeia. Então, Macron deu o sinal verde para isso diante das promessas que Bolsonaro fez de pé junto no Japão. Depois o Macron disse que Bolsonaro não cumpriu suas promessas. Então, tem vários países na Europa que criticam muito o governo Bolsonaro, principalmente por causa dos problemas do meio ambiente. Então, esse é um dos assuntos que gera muitas críticas. E vários países da União Europeia já votaram contra, porque para aprovar esse acordo, Mercosul-União Europeia, tem que ser aprovado por todos os países do Mercosul e todos os países da União Europeia também, né? O Brasil está complicado para entrar no OECD, que é o chamado Clube dos Ricos, né? Durante o governo Lula, foi oferecido o Brasil entrar direto, sem nenhuma restrição no OECD. E Lula diz que não, esse é o negócio dos ricos, o Brasil não vai entrar nesse clube dos ricos. Agora, o Brasil pleiteia entrar, mas tem dezenas de condições que tem que preencher, né? Foi um erro do Lula não ter aceitado naquele momento? Eu acho que sim. Muita gente acha que sim. Se você conversar com o seu ministro, Celso Amorim, ele vai dar outra explicação para você. Mas eu acho que foi um erro de Lula, parte do Lula. Então, o OECD está muito complicado porque o Brasil tem várias novas leis e problemas que contrariam os princípios para países poderem entrar. Por exemplo, nós temos uma lei de abuso de autoridade que constrange muitos juízes e promotores públicos, né? Por exemplo. E a OECD critica muito isso, entre outras coisas, né? O senhor acha que um dos maiores empecilhos seria esse, da lei de abuso de autoridade? Entre vários, né? Então, essa foi uma promessa que Trump fez para Bolsonaro em março do ano passado. Eu vou forçar sua entrada no OECD, mas aí quando veio a hora H, ele apoiou a Argentina. E Bolsonaro engoliu a seco e não criticou Trump por isso. Agora Trump voltou atrás e agora diz que está apoiando o Brasil, né? Então, as relações exteriores do Brasil são bastante complicadas, porque o Brasil tem uma tradição de ser admirado pelo mundo inteiro, de que seu serviço diplomático é de altíssimo nível. E todo mundo elogiava muito a performance dos diplomatas brasileiros. Então, agora, essa visão mudou bastante, né? Então, as relações exteriores, por exemplo, quando o Bolsonaro estava em campanha, ele meteu muito pau e criticou muito a China comunista. Mas quando ele entrou para ser presidente, os chineses aceitaram isso sem criticar, sem nada, né? Porque o chinês é milenar, né? Não esquenta com coisas do momento, né? Está esperando décadas, né, de coisas, né? Então, os chineses foram muito discretos e não reagiram a esses ataques do Bolsonaro durante a campanha. Mas quando o Bolsonaro entrou, seus assessores falaram: presidente, a China é um grande poder econômico e político do mundo. Nosso comércio exterior
é maior com a China, maior do que dos Estados Unidos, maior do que com a Argentina. Então, para nós, a China é extremamente importante. Então, aí com isso, ele foi convencido e mudou de discurso em relação à China e até visitou a China, né? No ano passado. Então, esse é um exemplo, né, de como que ele mudou um pouco em suas relações. Aquele episódio de Jerusalém também foi outro, né? Então, Israel é muito complicado, porque Netanyahu vai para os tribunais para ser processado, acho que agora em março, né, por exemplo, né? Então, Brasil, as relações do Brasil com o resto do mundo são bastante complicadas, dependendo do país com que você está falando. Bolsonaro se entendeu bastante com os indianos. Ele fez uma visita à Índia e quer aumentar bastante o comércio com a Índia, né? Apesar da Índia estar numa situação bastante desagradável com os muçulmanos, de que o novo primeiro-ministro da Índia conseguiu aprovar de que muçulmano não pode ser considerado cidadão da Índia, que eu acho, extremamente complicado. Mas essa questão de política interna da Índia, claro, Bolsonaro não fez nenhum comentário sobre isso, que isso não é papel de um presidente de criticar a política interna de outro país, né? Pode criticar a política externa, mas interna não deveria, né? Quais as chances do presidente Donald Trump ser reeleito, na sua avaliação? Essa é uma boa questão, né? Tem gente que acha que os atrapalhados que ele anda fazendo vão atrapalhar sua reeleição, né? O grande impulso para sua reeleição foi dado pelos democratas no Congresso americano, com a relação no impeachment. Todo mundo sabia que ele sofreria impeachment na Câmara dos Deputados, mas que seria salvo pelos republicanos no Senado. E isso deu um grande impulso ao governo, de que eu fui inocentado pelo Congresso americano. Então a gente acha que a Câmara dos Deputados deveria ter esticado mais o processo de impeachment na Câmara e não ter feito a votação, esticar isso, empurrar isso com a barriga até maio, junho, que isso teria atrapalhado mais a reeleição dele. Mas os democratas não usaram esse pensamento, né? Logo, as chances de reeleição aumentam. Aumentaram bastante. Dependendo de quem é o candidato dos democratas, isso pode ajudar ou atrapalhar. As pesquisas mostraram que o ex-vice-presidente Joe Biden seria o mais forte candidato democrata para derrotar o Trump. Se for o Bernie Sanders, Trump vai logo chamar ele de socialista comunista, isso seria talvez o candidato democrata mais fraco e mais fácil para o Trump derrotar. Então, em parte, para responder a sua pergunta, depende do candidato que os democratas vão lançar, né? Certo. Teve um blog nos Estados Unidos que lançou uma chapa para os democratas, que é uma chapa muito inusitada. Seria o Bloomberg, né, que é pré-candidato democrata, e como vice a Hillary Clinton, né? Então, Bloomberg é muito mais rico do que o Trump. E tem bilhões e bilhões de dólares para gastar na campanha, né? E seria a vingança da Hillary em cima do Trump, se essa dupla conseguir vencer. Essa chapa foi lançada pelo blog do Drudge, né? Que tem vários blogs em Washington, né? Mas eu não sei se esse chapa que foi lançado teria chances de vingar, né? Mas os americanos correm um sério perigo do rei ou do imperador Trump ser reeleito. Bom, e o presidente Bolsonaro, quais as chances de ele ser reeleito? Bom, isso também depende da posição. Quais vão ser os candidatos em 2022? Ciro Gomes quer ser candidato de novo com apoio do PT, né? Tem gente no PT achando que o Flávio Dino, que é do PCdoB, governador de Maranhão, seria um bom candidato para o PT apoiar, né? Mas o PT ainda é dominado e mandado por Lula. Então, eu não sei se Lula concordaria com esses expedientes para 2022. Tem o Luciano Huck, que foi um pré-candidato em 2018,
não vingou. E agora está se movimentando como pré-candidato para 2022. Ele até foi a Davos, na Suíça, para assistir o encontro dos ricos lá no Fórum Econômico Mundial, né? Por exemplo, né? Tem o João Dória, que é um pré-candidato forte pelo PSDB, mas ele tem que colocar ordem no seu galinheiro primeiro, né? De tentar reorganizar o PSDB, né? Tem gente no PT, como o Tarso Genro, que já saiu do PT, frustrado, queria reformar o PT, tirar os corruptos, mudar a bandeira, mudar o programa do PT. Mas isso era sonho de verão, né? Então isso vai depender da oposição em 2022. Se Bolsonaro não se atrapalhar bastante nos próximos 2 anos, ele tem, eu acho que bem boas ou razoáveis chances de reeleição. O senhor está estabelecido aqui em Brasília há 48 anos. O que o senhor viu de mudança do Brasil nesse período? Quer dizer, como é que era o Brasil de antes e o Brasil de agora? Se o senhor puder rapidamente comentar isso. Bom, eu teria que ver Brasil e também Brasília, né? Porque Brasília vai fazer 60 anos agora, em abril, né? Então, quando eu cheguei aqui em Brasília, em janeiro de 72, na UNB, era o que era chamado anos de chumbo. Era o pior período do governo militar. Em 74, quando Geisel assumiu, a coisa maneirou um pouco, né? Mas ainda era uma ditadura bem forte. Com Figueiredo, a coisa aliviou mais um pouco. E ainda, no final do governo Figueiredo, realizou-se eleições diretas para governadores, né? Então, quando eu cheguei no Brasil, em 62, foi meu primeiro trabalho aqui no Brasil, eu cheguei aqui em março de 62 e Tancredo Neves ainda era primeiro-ministro durante o parlamentarismo, né? Então, eu estava no sul de Minas durante o golpe militar em 64 e voltamos a BH no FMG em 69, 70, 71, onde eu fui professor visitante, fazendo minha pesquisa de campo para meu doutorado. Então, o Brasil teve altos e baixos durante esse período. Nós passamos por uma década perdida nos anos 80, de economia bastante estagnada, e aí entramos nos anos 90 com o Plano Real, que até hoje mantém o Brasil com uma inflação bastante regular, né? Passamos também pelo impeachment do Collor em 92, mas ninguém fala que o impeachment do Collor foi um golpe, como muitos dizem sobre Dilma. O impeachment da Dilma em 2016 foi um golpe, né? Então, o Brasil já passou por 2 impeachments, né? Algum deles foi um golpe, não? Não, nenhum dos 2. Foi tudo dentro dos termos e preceitos constitucionais que o Brasil tem, né? O impeachment, como nos Estados Unidos, ele tem que ser aceito inicialmente e votado pela Câmara. Depois vai para o Senado como júri. O Senado funciona como um júri, né? Então, isso demorou mais ou menos 8 meses com o Collor e 6 meses com a Dilma. E seguiu todos os preceitos dentro da Constituição de 88. Então, o Brasil já passou por isso também, né? Então, tivemos uma recessão bastante brava em 2015 e 2016, e ainda não saímos bem disso. Este ano, agora no final do mês, nós vamos ter o PIB de 2019 e deve ser perto de 1%, semelhante ao PIB de 2019, de 18 e 17, né? Então, nós já vimos a aprovação da emenda constitucional 97, que permitiu, ou permite, né, ainda, a reeleição de presidentes, governadores e também de prefeitos. Então, isso foi uma mudança que eu acho que veio para o bem, porque deu uma chance para os eleitores avaliar a gestão do executivo. Se não gostou da gestão dele, derrota, né? Não reelege, né? Isso tem sido
frequente de vez em quando a nível municipal e de vez em quando até governadores também perdem a chance de reeleição, né? Aqui em Brasília isso é muito frequente, né? A não reeleição do governador. Sim, sim. Isso aconteceu com o nosso querido ex-reitor Cristóvão. Em 98 ele foi derrotado na reeleição e o Roriz voltou, né? Aconteceu, né? Também com o Rodrigo Hollenberg, também com o antecessor dele. Sim. Arruda não foi à reeleição porque foi cassado e foi para a cadeia, né? Mas isso é outro tipo de empecilho de reeleição, né? Então nós tivemos algumas mudanças importantes assim, né? Como nós temos o que você pode chamar de judicialização, onde o legislativo ou não pode ou não consegue aprovar alguma coisa, aí vem o Supremo e diz, então, nós vamos impor isso. Por exemplo, em 2015, o Supremo decidiu que contribuições eleitorais de empresas é inconstitucional, porque a empresa não é eleitor. Isso foi uma mudança muito grande. Ao mesmo tempo, o Supremo americano, em 2010, decidiu o contrário, de que, em nome da liberdade de expressão, você pode contribuir $10 a uma campanha ou 10 milhões de dólares, sem nenhuma restrição, né? Isso jogou no lixo toda a legislação que o Congresso americano tinha sido aprovado ao longo de 20 anos, fechando as janelas de contribuições eleitorais, né? Então, por exemplo, o Supremo decidiu sobre cédulas tronco em pesquisas, né? E o Congresso, durante muito tempo, não quis decidir sobre isso. Mas o nosso Supremo inventou uma coisa que eu acho muito interessante. Quando tem algum assunto polêmico, assim como cédulas tronco, por exemplo, para decidir, o Supremo convoca audiências públicas, em que você tem os a favor e os contra que vão fazer seus depoimentos. E tem a TV Justiça, que o país inteiro assiste isso, né? O Supremo americano nunca teve audiência pública, né? E também não tem uma TV Justiça que mostra todas as sessões do Supremo americano. Então, o Brasil tem inovações que eu acho muito interessantes e importantes. Quais as chances de o atual governo ser um governo transformador do país, como se propõe a ser? Bom, aprovando já a Previdência, isso foi uma grande mudança, porque ao longo dos próximos 10 anos vai reduzir o déficit com a Previdência em torno de 10 bilhões de reais, né? Então, se não tampasse esse déficit da Previdência, que está com um tsunami crescendo muito, teria sido muito ruim para o Brasil nos próximos anos. Já a reforma tributária e a reforma administrativa são duas reformas importantes para o Brasil. Se forem aprovadas este ano ou no início do ano que vem, isso vai ajudar a mover o Brasil para frente. São reformas importantes. Professor, uma última pergunta. O Poder 360 completa 5 anos em 2020. É um veículo de comunicação que pratica o jornalismo profissional de maneira independente do ponto de vista editorial e financeiro. Qual a importância de veículos nativos digitais, como o Poder 360, para a prática do jornalismo no Brasil? Eu acho de extrema importância, tanto a imprensa tradicional, imprensa escrita, né, que também tem seus meios de comunicação digitais e eletrônicos também, mas o Poder 360 abre um espaço para o assinante ou para quem faz um download do Poder 360 todo dia e tem ainda o resumo da semana, que mantém o eleitor informado independentemente, quer dizer, sem nenhum viés político, econômico, etc. Então, esse jornalismo para qualquer país que quer ter independência, liberdade e democracia é extremamente importante. Professor David Fleischer, muito obrigado por essa entrevista que chega ao fim. Muito obrigado por me convidar, eu espero voltar.